E aí, meu querido aluno do Eu Vou Passar, minha querida aluna do Eu Vou Passar, bem-vindos. Vamos dar continuidade ao curso de Word e Writer, curso teórico este que a gente vai continuar agora. Hoje a aula ela diz respeito a selecionar o texto, nós vamos aprender a selecionar o texto. Eu queria apenas, antes de começar a aula, me desculpar pela aula anterior, pela segunda aula, em que eu aparentemente, pelo menos eu recebi algumas reclamações nesse sentido, eu aparentemente demorei demais para mostrar poucos assuntos, né? Assim, eu gosto de mostrar essa teoria do fluxo do texto e tal, mas realmente eu me deixei levar pela metodologia que eu estava utilizando no meu outro, que eu utilizo no meu outro projeto, Beabyte, mostrando o Word para quem não conhece, para quem não mexe em nada. Então, assim, eu acho que eu perdi um pouco de tempo, mas isso não nos prejudicará, porque aqui eu não tenho carga horária para cumprir, eu posso fazer quantas aulas eu quiser, tá? Então, assim, depois me deu feedback até por essa explicação. João, a aula realmente foi um pouco enfadonha, né? Você mostrou a câmera lá como mexer nas coisas. Então, assim, eu me perdi um pouco, mas eu vou ser mais objetivo voltando para concurso público aqui a partir de agora, certo? Uma das coisas que a gente mais vê em concurso público no caso de programas de edição de texto, é a seleção de texto. Então, nós vamos aprender a selecionar o texto, certo? Vamos brincar selecionando o texto. Como a gente já sabe que é um parágrafo, né? Eu vou aqui no Word mesmo, né? Vamos dar um zoom menor para a gente poder ver a página inteira. Aumentar aqui a fonte e vamos testar, né? Vamos começar a trabalhar com os principais recursos de seleção de texto no Word. Ponto. Esta é a segunda frase do primeiro parágrafo. Ponto. Enter, né? Opa, a gente já sabe aqui. Eu vou ligar lá justamente aqui em cima, né? Ó, me permita, eu vou ligar aqui em cima o botão que a gente já conhece, que é o mostrar tudo, para a gente poder ver justamente aqui, ó, a marca de parágrafo, indicando que o que vem depois é um outro parágrafo. Então, este é o segundo parágrafo de texto, ponto, e esta é a segunda frase deste nosso último parágrafo. Ponto. Beleza. Então já temos dois parágrafos, vamos trabalhar. Eu vou selecionar os caras aqui, vou dar um Ctrl C, vou colar exatamente no Writer, Ctrl V. Olha que legal. Colar especial, colar sem formatação. Pronto. Então tá aí, nós temos o mesmo texto, a mesma ideia. Vamos trabalhar um pouquinho aqui no Word, no Writer, certo? Em primeiro lugar, a gente já sabe o que é selecionar, né? Selecionar é marcar uma parte do texto, marcar uma área do texto para aplicar um efeito. Deixa eu ver se é para cá ou para cá, pronto. Para aplicar um efeito. Então, a gente marca um trecho qualquer de texto para poder botar em negrito, para poder apagar, para poder aplicar itálico, entre outras coisas, certo? E existem várias formas de marcar, de selecionar. A primeira, mais simples forma de selecionar é você arrastar. Pega o mouse e clica com o botão esquerdo e sai arrastando. Aí você arrasta, você seleciona aquilo que você quiser. Olha só, eu vou posicionar o ponteiro do mouse aqui, vamos dar um zoom. Eu vou posicionar o ponteiro do mouse aqui, antes da palavra recursos, né? Ó, tô com o ponteiro do mouse aqui. Vamos dar nomes aos bois, né? Antes que alguém confunda, isso aqui é o ponteiro do mouse. É o ponteiro do mouse, certo? Ou seja, o que é controlado pelo seu mouse. E essa barrinha que fica piscando aqui, a gente já sabe, o nome dela é ponto de inserção. Ponto de inserção. É o local onde, é o ponto onde os caracteres vão ser inseridos à medida que a gente digita, né? Então, o que é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é mostrar como mover o ponto de inserção. Então, não vai ser nem selecionar. Nesse caso agora, não vai ser nem selecionar. Nós vamos aprender a mover o ponto de inserção. Mover o ponto de inserção. Ok? Vamos lá, vamos brincar de mover o ponto de inserção. A primeira coisa que você pode fazer é usando as setinhas, né? Para os lados, né? Para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, aí o ponto de inserção é movido.
né? Nenhum mistério aqui, eu estou usando as setinhas de direção que vocês já conhecem. Vocês também sabem que a gente pode, com o ponteiro do mouse, né? O ponteiro do mouse se movendo aqui em cima, né? Com o ponteiro do mouse você posiciona, dá um clique e o cursor vai, o ponto de inserção vai para onde você quer. Então um clique aqui depois de recursos, um clique aqui antes de seleção, um clique aqui antes de segunda, um clique aqui antes de esta. Então um clique posiciona o ponto de inserção, né? Se você pressionar um clique, você está posicionando o ponto de inserção, posiciona o ponto, ok? Aí, vamos lá, o arrasto serve para selecionar. Arrastar com o mouse, você vai selecionar. E é isso que a gente vai ver agora, né? Selecionar. Então eu vou botar o mouse aqui antes de recursos, clicar, segurar o botão do mouse e vou arrastar até depois de seleção, pronto. Olha aí, selecionei a expressão recursos de seleção. Mas eu queria selecionar a expressão segunda frase, então você clica aqui antes de segunda e arrasta até frase. Ou você clica depois de frase e arrasta até antes de segunda, não importa. Contanto que você envolva todo mundo que você quer selecionar, certo? Então, cliquei antes de começar, arrastei até o final de começar, só selecionei essa palavra. Tranquilo? Então perceba, arrastar resolve o problema de seleção em vários níveis. Você pode selecionar só uma palavra, você pode selecionar só uma frase, pode selecionar um parágrafo inteiro, pode selecionar o texto todo. Quer dizer, se eu quisesse selecionar a palavra trabalhar, eu colocaria o mouse aqui, né? Aqui, e arrastaria até depois de trabalhar, pronto. É exatamente isso que eu faço, exatamente isso que todo mundo faz para selecionar. Só que a gente vai trabalhar com outros métodos de seleção também, né? Vamos trabalhar com os métodos que são mais cobrados. São os métodos. Arrastar é um método genérico, serve para qualquer coisa. Arrastar é um método genérico e ele serve para qualquer seleção. Selecionar uma palavra, selecionar uma frase, né? Serve para qualquer uma. Desculpem. Vamos lá. João, tem uma forma de selecionar uma palavra específica? Sim, você chega na palavra e dá duplo clique, ó. 1, 2. Beleza, ó. No Word, duplo clique, 1, 2, seleciona uma palavra, 1, 2, seleciona uma palavra, ok? Então a gente já sabe, duplo clique, seleciona uma palavra. Eu vou fazer uma tabelinha aqui no nosso amigo bloco de notas, que a gente já conhece, certo? Então eu vou botar aqui, ó, ação, no Word e no Writer, ok? A ação, né? Duplo clique, o que é que duplo clique faz? Seleciona uma palavra. No Writer também, ó. Tomara que não vai caber, a não ser que a gente faça uma alteração aqui no tamanho da letra. Pronto, então olha só. A ação, duplo clique, seleciona uma palavra no Writer também. Vamos ver no Writer, olha só. 1, 2, selecionou uma palavra, né? 1, 2, 1, 2, selecionou uma palavra. Perfeito. Nenhum mistério até aí, eu vou selecionar em ambos os programas. O arrasto também serve no Writer, serve, ó. O arrasto no Writer também funciona. Na verdade é genérico mesmo, ele funciona para selecionar o que você quiser. Ok? Então vamos lá. No Word, você pode aplicar um triplo clique, olha. 1, 2, 3. Quando você aplica um triplo clique, você seleciona um parágrafo, ó. 1, 2, 3. Então, beleza. Vamos voltar para cá. Se a ação for um triplo clique, você vai selecionar um parágrafo. Né? No Word você seleciona um parágrafo. Agora vem no Writer, que curioso, né? 1, 2, 3. Selecionei um parágrafo, sim ou não? Não, né? Olha de novo, 1, 2, 3. Selecionei um parágrafo? Não. Então no Writer, quando você dá triplo clique, né? Você está selecionando uma frase. Tá? Diferentemente do Word, no Writer seleciona uma frase. Então, triplo clique vai selecionar uma frase, a frase que estiver lá onde você deu o triplo clique, né? Passando adiante, nós temos o quádruplo clique. Quádruplo clique, né? Aí o maior desafio é você dizer comigo 3 quádruplos cliques para 3 tigres tristes, né? O mais difícil é dizer quádruplo clique.
Quádruplo clique, você vai dar 4 cliques rápidos, né? 4 cliques rápidos não funciona no Word. 4 cliques rápidos não funciona no Word, só funciona no Writer. E é justamente para selecionar parágrafo. Aí você percebe, eu acho, mais lógico, né? Duplo clique seleciona uma palavra, triplo clique seleciona uma frase, quádruplo clique seleciona um parágrafo. Quer dizer, vai crescendo, é crescente isso aqui e é crescente isso aqui, certo? Então o que acontece, o que é que vai acontecer? É mais lógico memorizar o Writer. O Word vai logo para o selecionar parágrafo e deixa uma lacuna no quádruplo clique que não serve para nada, tá? Então no Writer, quádruplo clique, vamos testar agora o quádruplo clique, né? Então no Writer seria fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quádruplo clique, seleciona um parágrafo. Ok? No Word, quádruplo clique não funciona. João, mas espera aí. Sendo assim, no Word, tá faltando como selecionar frase. Perfeito. No Word tá faltando como selecionar frase. É isso que a gente vai ver agora, ó. A gente sabe, duplo clique nos dois é palavra, triplo clique no Word é parágrafo, triplo clique no Writer é frase, mais lógico, quádruplo clique no Writer é parágrafo. E para selecionar frase no Word, a gente usa o seguinte, ó. Para a gente selecionar frase no Word, eu já vou escrever lá para vocês, né? Esse resuminho aqui. Se você segura Ctrl e dá um clique, você no Word seleciona uma frase. Então, para selecionar frase no Word, para selecionar uma frase no Word, você tem que segurar a tecla Ctrl e dar um clique em qualquer lugar da frase, certo? Da frase que você deseja selecionar. Claro que, de novo, quádruplo clique não faz nada no Word e, claro, Ctrl clique, do jeito como está descrito aqui, não faz nada no Writer. Portanto, a gente vai para o Word agora. Eu gostaria de selecionar somente uma frase, não tem problema. Segura a tecla Ctrl e clica lá onde você quiser. Só seleciona a frase, certo? Então, eu estou segurando a tecla Ctrl, não estou com a minha câmera aqui, né? Mas eu vou tentar colocar minha câmera para funcionar daqui a pouco de novo. Então tá lá, é só isso. Segura a tecla Ctrl e dá um clique na frase que você deseja selecionar, só isso. E só vai selecionar a frase, tá? Bom, ainda tem técnicas especiais de selecionar? Tem, ainda existem técnicas especiais de selecionar. No Word, especialmente, tem uma técnica de seleção que é muito interessante. No Word, a gente pode colocar o cursor do mouse aqui, ó, nessa área em branco aqui, toda essa área em branco que está aqui, que antecede o texto. Você pode colocar o mouse aqui. Quando você colocar o mouse aqui no Word, só no Word, certo? Você vai perceber que o Word vai mudar de formato, que o ponteiro do mouse vai mudar de formato, certo? Então, olha só, eu vou botar lá, vou arrastar, ó, o ponteiro do mouse está indo ali. Perceba que ele tem um formato de uma barrinha, né, estranha. Eu vou botar ele à esquerda, olha, automaticamente ele muda de formato para uma setinha aqui apontando para a direita. Na hora que o mouse muda de formato, a gente já pode deduzir, ele mudou de comportamento também, não teria razão de mudar de formato se não mudasse de comportamento. Então ele mudou de comportamento, ele vai fazer coisas diferentes. Então é por isso que a gente vai criar uma nova seção ali naquele nosso documento, né? Vamos criar uma nova seção, acompanhe comigo. A propósito, você começou a copiar isso aqui que eu estou escrevendo, não copie não, que isso vai ser distribuído no PDF que está nessa aula. Então assim, você não precisa copiar isso não, é só um resumo, certo? Então, tudo isso que a gente viu foi com o ponteiro do mouse no meio do texto. Agora vamos brincar com um ponteiro do mouse à esquerda do texto, na margem esquerda. Já posso tirar aqui o Writer, certo? Porque só tem função no Word, só realmente funciona no Word, né? Se você dá um clique no Word, você seleciona uma linha de texto. Não é uma frase, não é um parágrafo, é uma linha. Se você dá duplo clique, você seleciona o parágrafo.
E se você dá triplo clique, você seleciona o texto todo, ou seja, selecionar tudo, com o comando selecionar tudo, certo? Então, com um ponteiro na margem esquerda, você tem isso aí. Um detalhe que é bom citar para vocês, né? Esqueci o detalhe para citar. Sim, só é na margem esquerda, não é na margem direita do papel, não. É somente na margem esquerda. Mesmo que o texto esteja alinhado à direita, que isso não tem nada a ver, é só questão estética. O ponteiro do mouse tem que ser colocado na margem esquerda para funcionar, ok? Outro detalhe é a diferença de interpretação entre 2 cliques e duplo clique. Duplo clique são necessariamente 2 cliques rápidos. É para ser entendido dessa forma e é esse o texto certo. Se ele disse, se eu acionar 2 cliques na margem esquerda, o parágrafo será selecionado. Só se forem 2 cliques rápidos, só se forem 2 cliques imediatos, certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer isso aqui. Vou botar o mouse aqui à esquerda, 1 clique, selecionou uma linha, beleza. 1 clique, selecionou a linha. Não é uma frase, é uma linha, é só uma linha de texto horizontal. Se eu faço 1, 2, parágrafo. Então, duplo clique na margem esquerda, olha o ponteiro lá, 1, 2, é a mesma coisa que triplo clique dentro do texto, 1, 2, 3, mesma coisa, certo? E se você põe o mouse aqui de lado e faz 1, 2, 3, você seleciona o texto todo. E note bem, não é só o texto dessa página, não. Estou falando do texto todo mesmo, todo o texto do documento, de todas as páginas do documento, ok? É selecionar tudo. É a mesma coisa que acionar o selecionar tudo. O comando selecionar tudo, né? Vamos escrever aqui. O comando selecionar tudo, ele está dentro do menu editar. No Word 2003, no Writer, lá no menu editar está o comando selecionar tudo. A tecla de atalho do selecionar tudo no Word sempre foi Ctrl T, certo? Então, Ctrl T, você seleciona tudo. No Writer é Ctrl A. Certo? No Writer é Ctrl A. Segura o Ctrl, aperta A, você seleciona o texto todo, ok? Então, selecionar tudo é um comando que pode ser encontrado no menu editar. No Word 2007, 2010, como não há menus, o selecionar tudo se encontra aqui, ó. Dentro da guia página inicial, tá ali a guia, eu tô aqui aparecendo sem necessidade, né? Dentro da guia página inicial, você vai aqui de lado, você tem lá o comando selecionar e dentro dele você tem, entre outras coisas, o selecionar tudo. E olha o Word aí dando a dica de que é Ctrl T, né? Olha o Word aqui explicando que é Ctrl T, tá? Então é isso. Vimos algumas formas de selecionar texto, vimos algumas formas de trabalhar selecionando texto. O que a gente vai ver agora? Vamos combinar a seleção de texto com algumas teclas. Com 3 teclas, para ser mais preciso. A tecla Ctrl, a tecla Shift e a tecla Alt. 3 teclas vão ser usadas para a gente aprimorar a seleção, aprimorar o ato de selecionar. Vamos lá. Tirar o zoom aqui. Então, e vou botar aqui embaixo, nesse texto que vocês já receberam aí no PDF, né? Nesse texto, seleção com teclas modificadoras. Então, vamos chamar o seguinte. Vamos chamar seleção estendida, o uso da tecla Shift. Vamos chamar de seleção adicional ou múltipla, o uso da tecla Ctrl. E vamos chamar de seleção de bloco ou retangular, o uso da tecla Alt, certo? Vamos brincar com elas? Vamos brincar com elas aqui no texto, né? Estou no Word, aí eu selecionei aqui a palavra vamos. Selecionei a palavra vamos. Eu quero estender essa seleção, quer dizer, eu quero ampliá-la. Eu não quero só a palavra vamos. Vamos dizer que eu quero continuar selecionando até a palavra trabalhar.
Não tem problema. Você segura a tecla Shift, feito eu estou segurando agora a tecla Shift, e clica depois lá em trabalhar. O que foi que aconteceu? Ele estendeu a seleção. Ele fez a seleção estender-se até a palavra trabalhar. Note bem uma coisa. Se eu seleciono vamos e eu meramente clico depois de trabalhar, sem segurar a tecla Shift, ele vai posicionar o ponteiro, o ponto de inserção lá. Então olha o que vai acontecer, né? Eu vou clicar aqui, sem segurar a tecla Shift. O que é que o Word vai fazer? O Word vai desfazer essa seleção, vai tirar a seleção e vai colocar o ponto de inserção aqui. Sempre que você clica em outro lugar, você posiciona o ponto de inserção e retira a seleção anterior, né? Então eu vou clicar aqui em trabalhar, tirou a seleção da palavra vamos. Isso é básico, você está acostumado com isso. Agora, é uma coisa tão comum, tão besta, que eu garanto, você nunca, talvez, tenha feito a explicação acerca disso. Você seleciona um trecho e quando você clica para posicionar o ponto de inserção, você desfaz a seleção que estava ativa, você desfaz o que está selecionado, não é? É isso que acontece, mas não com a tecla Shift. Quando a tecla Shift estiver ativa, né? Selecionei aqui a palavra vamos, aí estou segurando a tecla Shift, estou aqui com a mão na tecla Shift. Cliquei, depois de começar, depois de trabalhar, depois de principais, depois de recursos. Olha só, ele está estendendo a seleção, ampliando a seleção, desde o ponto em que ela estava até onde eu clicar, porque eu estava segurando a tecla Shift, né? Isso funciona igualzinho quando você seleciona, por exemplo, ícones lá no Windows, né? Clica no primeiro Shift e o último seleciona vários ícones. É a mesma ideia. Não precisa ter nada selecionado antes. Por exemplo, eu vou clicar aqui antes da palavra começar. Estou clicando antes de começar. Aí eu vou Shift, R, depois de trabalhar, depois de recursos, depois de seleção, depois de Word, depois de parágrafo. Poxa, a primeira não precisou estar selecionada. Bastava o cursor estar naquele ponto, é assim. Cliquei antes de recursos, segurei Shift, cliquei depois de seleção, pronto, selecionei como se tivesse arrastado. Se você tem algum problema com arrasto, se você não consegue arrastar tão bem, pode usar o Shift para facilitar a sua vida, né? Então, Shift é o estender seleção. E se você continua clicando mais adiante, ele vai estender na seleção, né? Shift, cliquei, ele vai estender na seleção até o último clique que você der, ok? Então, estender a seleção tranquilo. Vamos para a seleção adicional, seleção múltipla, né? Primeira coisa que a gente tem que ver, tem que lembrar, é que se eu seleciono uma palavra ou um trecho e depois eu tento selecionar outro trecho, a seleção anterior é retirada, não é verdade? Então, perceba isso. Selecionei um trecho e aí vou selecionar, por exemplo, a palavra segunda aqui. Quando eu tentar iniciar a seleção da palavra segunda, essa seleção é retirada. Ou seja, só pode ser selecionado um trecho por vez. Normalmente só pode ser selecionado um trecho por vez, se você usar a seleção normal, né? Então lá vou eu. Segunda, pronto, já retirou a seleção anterior. Um detalhe com isso é, por favor, já caiu em prova isso e muita gente caiu nessa porque não leu, não interpretou. Caso o usuário da figura, do computador mostrado na figura, clique e arraste a palavra segunda, que está na penúltima linha do primeiro parágrafo, ele vai apagar o que está selecionado. Não, apagar o que está selecionado não. A seleção vai ser desfeita. O ato de estar selecionado, o estado de selecionado vai ser desfeito, mas o que está selecionado não será apagado. Por favor, preste atenção nisso. As pessoas, depois que me disseram isso, eu não acredito que vocês caíram nessa. Eu não acredito, sinceramente. Certo? Preste atenção. Então, selecionei e a seleção retirou a seleção anterior. Perceba agora um detalhe, né? Eu vou selecionar um trecho, segurar a tecla Ctrl, não é mais segurar a tecla Shift, né? Agora a gente vai trabalhar com a tecla Ctrl, segurar a tecla Ctrl, e vou selecionar outro trecho. Então, estou segurando aqui a tecla Ctrl, aí lá vou eu. Opa, consegui pegar outro trecho. Duplo clique aqui, 1, 2, peguei uma palavra. Duplo clique aqui, 1, 2, peguei parágrafo, ó. Peguei a palavra parágrafo, né? Ainda continuo aqui selecionando, continuo duplo clique aqui em principais. Então perceba, posso selecionar mais de um trecho, estando eles separados, a fim de aplicar um efeito a todos eles de uma vez? Posso, desde que eu use a tecla Ctrl.
Seleciono o primeiro trecho, seguro a tecla Ctrl, seleciono os demais trechos. Ó, é só isso. É só isso. Fácil, fácil, fácil. No Writer, né? Vamos passar para o Writer. No Writer, a mesma coisa funciona. Talvez o Writer tenha um bug, um defeitozinho que às vezes acomete. Tomara que não seja agora. Selecionei a palavra vamos, segurei Shift, cliquei depois de começar, depois de trabalhar, ó. Não, o bug não apareceu não, graças a Deus. Ó, tá vendo o que está acontecendo? Shift, ou seja, eu estou usando... Não é, esse aqui não é mais Ctrl não, né? Então esse aqui eu acabei de usar foi Shift, seleção estendida, certo? Então tranquilo, seleção estendida, sem problema. No Writer, posso fazer isso? Selecionar a palavra, Ctrl, selecionar a próxima, selecionar uma terceira, selecionar um terceiro trecho, ó, estou fazendo isso, né? Estou selecionando várias palavras do mesmo jeito como fiz no Word. Dei 2 cliques, selecionei um trecho qualquer, ou dei 2 cliques para selecionar uma palavra e saí com o Ctrl selecionando os demais trechos necessários, ok? Então, tudo bem aqui, sem problema. Ainda tem a tecla Alt, certo? Eu vou falar da tecla Alt, que é rápida, porque o tempo está terminando, mas eu vou deixar no ar uma incógnita. A tecla Ctrl serve para 2 coisas no Word, relacionadas à seleção. Você já sabe disso, né? Olha só, no Word, a tecla Ctrl, no Word, ela serve para a seleção múltipla, como a gente acabou de ver. A tecla, sai João, sai daí João. A tecla Ctrl serve para a seleção múltipla, como a gente acabou de ver. E a tecla Ctrl, ela também serve para selecionar frase, ó. Não é isso? Será que dá para colocar os dois ao mesmo tempo? Vamos ver. Pronto, tá aí. Então, perceba, a tecla Ctrl pode ser usada para selecionar frase, a tecla Ctrl pode ser usada para seleção múltipla. Quando diferenciar, quando a questão de prova fala de um ou de outra, isso é uma coisa para a nossa próxima aula. Mas eu vou terminar a nossa aula aqui com o Alt, né, com a seleção em bloco, que é uma coisa tremendamente inútil, ou quase inútil, né? Olha só. A gente sabe que se eu arrastar daqui de começar até a palavra esta, ele vai selecionar todo o fluxo do texto até o ponto final. Então perceba que aqui fica interessante entender o fluxo do texto, né? Eu cliquei aqui e arrastei para cá. Mas ele respeitou o fluxo do texto, fazendo isso, selecionando todo o trecho até aqui, o que é uma coisa muito lógica. Mas já imaginou se você pudesse selecionar dessa forma? Sem respeitar o fluxo do texto? Pronto. Isso é a seleção em bloco. Isso é a seleção retangular. Isso aí se consegue com a tecla Alt. Na hora que eu cliquei aqui, eu já estava com a tecla Alt pressionada. Aí ele me permite fazer uma seleção retangular sem respeitar o fluxo. A pergunta que surge agora é simples. Para que serve essa merda? Para que serve? Por que eu vou selecionar um negócio desse, botar em negrito só essas letras, ou botar em itálico só essa... A não ser que você queira fazer um código da Vinci, alguma coisa assim, para criar uma codificação. Tem utilidade? Tem, senão não existiria, né? Eu vou mostrar a utilidade disso aqui rapidinho, olha só. Olha a utilidade desse negócio aqui. Imagine que há uma tabela feita com um texto. Note bem, se fosse uma tabela mesmo do Word, uma tabela com linhas e colunas construídas aqui e tal, seria muito fácil apagar uma coluna se eu quisesse, né? Ah, eu quero apagar a coluna do endereço, né? Você selecionaria, a gente vai ver na aula de tabela isso, você selecionaria a coluna de endereço e mandaria excluir a coluna. Beleza, mas não é o caso aqui. Nós não temos uma tabela feita, nós temos um texto, alguém foi lá e digitou nome, tab, endereço, tab, telefone, enter, e é um texto. Tanto é um texto, eu posso provar a vocês, que se eu tentar selecionar só a coluna de endereço, ele vai seguir o fluxo, ó. Tá vendo? Aí não dá, eu não vou conseguir apagar só isso. Se eu quiser apagar isso, eu vou fazer uso da tecla Alt, ó. Aí a tecla Alt me permite, que maravilha, rapaz, olha, delete. Pronto. Então, está provada a utilidade da seleção em bloco. Seleção em bloco, nós vamos ver agora, também tem no Writer, olha só. Né? Se eu selecionar normalmente, o fluxo é obedecido, mas se eu segurar a tecla Alt, ó,
é construído mais ou menos um retângulo, aí um bloco, portanto a seleção em bloco ela pode ser feita no Writer também. Com isso nós nos despedimos agora, né? O final da nossa aula chegou de seleção, mas a gente vai, no início da próxima aula nós vamos, né, ver qual é a diferença do control, como distinguir o control sendo usado como selecionador de frase e como distinguir o control sendo usado como selecionador múltiplo. E nós vamos também conhecer um recurso que o Writer tem, que o Word não tem, que é fabuloso. E a gente vai cair em prova, poxa, cai em prova e se cair em prova vocês não vão cair nessa, tá certo? Muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua paciência, obrigado pelo seu interesse. E o Eu Vou Passar vai estar aqui sempre para ajudar todos vocês. Se vocês nos ajudarem, nós vamos nos ajudá-lo. Vamos fazer isso é uma grande parceria, sempre foi, tá? Eu acredito nisso, eu tenho certeza. E muito obrigado pela sua parceria, pelo seu apoio, muito obrigado pela sua fé no Eu Vou Passar. Vamos continuar, apesar de todos os pesares, apesar de todos os embrólios, apesar de todas as adversidades. A gente vai continuar, não tenha dúvida, certo? E muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pela sua participação. Fique com Deus e até a próxima aula.